Todos os dias a gente mostra aqui nos nossos telejornais a ação das facções criminosas em Manaus. E na maioria das vezes, a população fica no meio do fogo cruzado. Agora, como é que surgiram essas organizações criminosas, hein? E como é que está o combate às facções? É reportagem especial que você confere agora aqui no Amazonas Record. Quando bandidos se especializam, se transformam nas perigosas e implacáveis facções criminosas. E nós ficamos no meio do fogo cruzado. Com o tempo, o crime organizado encontrou maneiras eficazes de fazer o trabalho sujo, que envolve tráfico de drogas, roubo e mortes violentas. Mas você sabe que as facções criminosas, elas começam na década de 70, não é? Com o surgimento do Comando Vermelho na Ilha Grande, não é? Onde haviam presos políticos e presos comuns. Então, isso foi crescendo, foi se organizando cada vez mais, onde o tráfico de drogas hoje é o principal vetor das facções aqui no estado do Amazonas. As facções criminosas surgiram dentro dos presídios, com reuniões entre detentos contra o sistema carcerário. Esses grupos ganharam força e novos membros foram chegando. A mando de um líder, os criminosos agem de forma brutal. E as siglas dessas facções são estampadas com o intuito de mostrar quem manda naquela área. Desde aquele indivíduo que pega a droga e leva a droga para alguém que vai comprar, até os indivíduos que transportam a droga para os pontos de venda, os que gerenciam e os grandes traficantes, os líderes, não é? Existe uma hierarquia, né, na organização criminosa. O tráfico de drogas é a maior fonte de renda dessas organizações. São bilhões de reais movimentados pelo crime. Os bandidos usam estratégias e se protegem com armamento pesado. Uma das principais rotas do tráfico internacional de drogas fica aqui no nosso estado. A tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, na região de Tabatinga. Esta responsabilidade sobre as fronteiras, ela é uma responsabilidade do governo federal, né? E nós temos alertado o governo federal, temos conversado bastante para que se intensifiquem ações de fronteira, porque quem acaba fazendo grande parte desse trabalho são as forças públicas estaduais, uma vez que nós não produzimos droga. Quem produz droga é ali a Colômbia, né, e o Peru. E essa produção inteira, ela passa pelo estado do Amazonas para abastecer não só o restante do país, como também para enviar droga para a Europa, principalmente, que é o principal mercado desta rota que acontece aqui, que é chamada Rota dos Solimões. Do outro lado, o governo federal diz que faz operações na região, mas admite que não é o suficiente. Nós temos a Operação Protetor das Fronteiras, a Operação Protetor de Divisas, Fronteiras e Biomas, que atua permanentemente em 13 estados brasileiros, em especial aí no norte. Mas no fundo, a gente quer mais e isso deve chegar aí ainda no final deste ano, começo do ano que vem, o quanto antes, porque os trabalhos estão sendo feitos aqui com muita rapidez. Com o tempo, novos grupos criminosos foram surgindo. E a ganância por poder desencadeou uma verdadeira matança que não escolhe hora nem local. Os índices de criminalidade começaram a crescer, com a disputa por territórios entre eles. No Amazonas existem 4 principais facções criminosas. A amazonense FDN, Família do Norte. A carioca, Comando Vermelho. A paulista PCC, Primeiro Comando da Capital. E a Cartel do Norte, CDN. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública colocou o Amazonas entre os 10 estados mais violentos do país, ocupando a 5ª posição. Hoje, a facção que predomina no estado do Amazonas é o Comando Vermelho, que veio do Rio de Janeiro, oriundo do Rio de Janeiro, né? E que tomou os pontos de venda de drogas da Família do Norte, que é uma facção criada aqui a partir lá da Compensa, né? E no enfrentamento do PCC. A briga por território entre esses grupos rivais marcou uma das piores tragédias do estado.
Em 2017, no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, na BR-174, uma rebelião deixou mais 50 detentos mortos. Um ataque que durou 17 horas. Muito sangue e homens esquartejados. Um episódio de extrema violência. A rebelião começou por uma guerra entre facções rivais, pelo controle do tráfico de drogas em Manaus. A facção que dominava o crime na época era a Família do Norte, FDN, que atacou os membros do PCC. 2 anos depois, em 2019, outro ataque dentro do Compage terminou com 55 mortos. Estamos vendo todos os dias mortes violentas, né? E aí não sabemos ainda, falta a Polícia Civil dizer o porquê dessas mortes violentas, que tem investigação, né? Não é mais PM investigação, o porquê dessas mortes violentas. O que está motivando essas mortes violentas na cidade? A rebelião do Compage entrou negativamente para a história do Brasil e está entre os piores massacres dentro de presídios, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru, quando 101 presos foram mortos na casa de detenção de São Paulo. Esse muro pichado é possível perceber que a facção rival marcou um X em cima do PCC. Isso evidencia a disputa por território dessas facções criminosas. A Record Manaus veio até a comunidade Parque São Pedro, com 9.000 habitantes. A área do bairro Tarumã, Zona Oeste, é dominada pelo Comando Vermelho. A guerra entre grupos criminosos rivais traz pânico aos moradores das comunidades. O que acontece aqui é que as pessoas têm que se calarem, não pode fazer denúncia e só podem olhar, né? Olhar e não pode denunciar. O medo está presente. Casas fechadas, com grades na tentativa de encontrar a segurança. Convivendo com tiroteios próximo de casa, mas a gente sempre viu, né? Quem matou quem, pessoas que morreram, mas a gente não pode se meter. Eles não deixam, inclusive eles colocam até nas paredes, né? Falando que eles que comandam. Bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Por aqui, 2 facções criminosas disputam território. O que divide CV e PCC é uma área de hip-hop, um beco conhecido como Sovaco da Cobra. Em agosto deste ano, um ataque entre integrantes rivais colocou em risco a vida de pessoas. Este confronto terminou com um idoso de 69 anos baleado no abdômen, vítima de bala perdida. São cenas violentas. Nesse fogo cruzado estão pessoas que não têm nada a ver com o crime, como o pequeno Gabriel Ravi, de 11 anos. A criança tinha ido comprar um lanche na Zona Leste, mas nunca mais voltou. Foi vítima de balas perdidas disparadas por facções rivais. Uma guerra que, na maioria das vezes, a polícia não consegue conter. Eu vejo a necessidade de uma integração, é uma ferramenta, né? Integrar todo o sistema, não só para enfrentamento, como também banco de dados e planejamento. Qual seria o problema das polícias estaduais sentarem com as polícias federais? Nós não podemos, por vaidade, deixar ver o que está acontecendo nas fronteiras aí, né? A droga entrando de qualquer forma, de qualquer jeito, e vendo Manaus como um hub, né? Um local de distribuição, tanto para o exterior como para o Brasil. Essa disputa por poder entre facções criminosas parece não ter fim. E o medo, né? Porque eu tenho uma filha, então eu tenho medo, né? Pela insegurança. Que inclusive eu não coloco nem muito ela para brincar na rua por causa da insegurança.